Você imagina um irmão assassinando o outro e o irmão assassino fugindo do presídio. É interessante que Deus, diante de uma calamidade total, não começa um novo mundo. Pelo contrário, Ele recomeça com as mesmas pessoas. E é interessante que a história vai revelando para a gente que começa com uma geração que deixou o altar ser quebrado. E a mesma geração que quebrou o altar, o ciclo de relacionamento, é a mesma geração que deu origem a uma geração que buscava ao Senhor. O texto que a gente leu, em primeiro lugar, diz que Enos, depois filho de Sete, que era filho de Adão, é o filho que vai gerar uma restauração. Ele vai trazer novamente o intuito de buscar o Senhor com as suas forças. E a maioria das pessoas conhece a história de Noé. Mas poucos são os que percebem que Noé não é um homem que começou do nada. Ele é fruto de uma linhagem. Noé é fruto de um legado, de uma sequência que nasceu da dor, mas acaba no altar restaurado. Adão caiu, Abel morreu, Caim fugiu, e a história diz que Sete nasceu, e com ele nasce Enos, e com Enos a história diz que começa a ser invocado novamente o nome do Senhor. Escuta isso aqui, o maior recomeço da Bíblia não começa com uma nova terra. O maior recomeço da Bíblia começa com um novo altar, com um altar restaurado. A verdadeira reconstrução de uma casa, preste atenção nisso, de uma geração, de uma história, não começa com uma estrutura, começa com rendição, começa com uma nova busca, começa com um desejo de restaurar o altar que foi perdido. E essa temporada, esse tempo, a gente pode perceber quantos altares têm sido quebrados e quantas pessoas desejam permanecer com esses altares quebrados. Seja no relacionamento com Deus, seja no relacionamento entre família, seja no relacionamento entre a própria igreja. Quantos altares quebrados por circunstâncias que às vezes até mesmo você não teve o controle. Outros altares quebrados por fruto de decisões que você tomou que não convinham para aquele momento. E tudo que é gerado no nosso coração é uma sensação de revolta e não de querer colocar Deus no lugar onde ele deveria estar. Adão, Caim tomaram essa decisão. Mas tem Sete e toma a decisão de instruir seu filho Enos no caminho e na direção da restauração. Talvez você tenha passado por isso ou você esteja vivendo isso. Essa falta de contato, essa falta de vontade de ter contato com o céu. Mas o Senhor trouxe você aqui hoje não só para restaurar o teu altar, o altar do seu coração, mas através da restauração do seu coração, também restaurar a tua família. Amém? Nada que Deus promete para você está conectado e ligado somente a você. O que Deus promete para você vai se conectar com a sua geração. E se você se reconectar com o Senhor agora, se você restaurar o seu altar agora, a sua geração vai se perpetuar na promessa que Deus tem feito sobre a tua vida. Você que crê, diz amém. Eu quero falar um pouco, alguns pontos aqui que eu separei para a nossa semana, a respeito dessa geração. Uma geração marcada pela dor, mas uma geração que, em nome de Jesus, vai se transformar numa geração que responde à dor com adoração. Amém? Eu separei alguns pontos aqui, eu quero falar com vocês pela nossa noite. Primeiro ponto: Sete foi o substituto, mas Enos foi o grande sinal. Gênesis 4:26 diz assim, ó: então começou-se a invocar o nome do Senhor. É interessante que esse então é crucial para a nossa vida. Por quê? Ele aparece depois da maior tragédia familiar da história da Bíblia até aquele momento. Pensa numa tragédia. Essa é a maior tragédia da Bíblia naquele momento. Então, o que o texto está dizendo? Então, depois da queda. Então, depois da morte de Abel. Então, depois da
da fuga de Caim. Foi então que se voltou a invocar o nome do Senhor. Escuta aqui, meu irmão. Tem dores que não matam, apenas geram a oração certa na geração seguinte. Escute isso. O clamor que ele levantou foi regado pelas lágrimas dos pais. Sete é o filho que nasce do luto. Enos nasceu do consolo. Mas o altar nasceu da consequência de que só Deus pode sarar o que o homem destruiu. Famílias que não enterram a dor, mas colocam sobre o altar, que geram filhos que buscam a presença. É inevitável a dor, é inevitável a tragédia, mas o que vai fazer diferença na nossa vida é o que a gente decide fazer com o que nos aconteceu de ruim. E Deus está despertando famílias nessa noite para que a gente aprenda a colocar aquilo que a gente sofreu, as dores que foram causadas na nossa vida, ao invés da gente se enterrar junto, da gente entregar no lugar que deve ser colocado, no altar do Senhor. É através das nossas dores, é através dos processos que Deus tem permitido que aconteça na nossa vida, que a gente vai começar a gerar uma geração que busca a Deus não por aquilo que Ele pode fazer, escute isso, não por aquilo que Ele pode nos dar, mas por quem o Senhor é na sua essência. O que a gente tem visto são pessoas, homens e mulheres, que buscam a Deus por aquilo que Ele pode dar. Escuta isso, a igreja se transformou no meio social para que seja realizado. Eu tenho falado muito sobre isso. A igreja se tornou um lugar para se fazer network. Eu preciso estar numa igreja que tenha muita gente, muitos empresários, porque lá eu vou conviver com eles e essa convivência vai me trazer melhores empregos. Igreja se transformou num antro de buscar coisas. E a matriz da igreja, a realidade da igreja, a realidade do Evangelho, nos trazem a esse lugar para buscarmos a Deus, independente do seu sim ou independente do seu não. O que vai mudar a nossa trajetória, o que vai mudar a nossa vida, é o que a gente faz com aquilo que a gente sabe que Deus permitiu. Deus sabe o controle de todas as coisas, amém? Deus sabe do teu passado, Deus sabe do teu presente, Deus sabe do seu futuro. Agora, o que você faz com isso, isso depende de você. Sete foi o homem que se levantou e ele tomou por decisão, ele decidiu: eu não vou viver as mesmas tragédias que os meus pais viveram, que os meus irmãos viveram. A partir de mim acabou isso. Eu coloco um ponto final. E aquele que será gerado de mim vai voltar a invocar o nome de Deus por conta da minha posição. Quantos já ouviram falar sobre campanha para quebra de maldição hereditária? Quantos já ouviram? Ninguém? Só eu? Campanha para quebra de maldição hereditária. Meu irmão, vou te dar o endereço 7. Dá o endereço para a quebra de maldição hereditária. Toma posição. Tome decisão e faça diferente do que os seus pais fizeram. Pronto, você quebrou a maldição hereditária na sua vida. Faz diferente. Se o seu pai e sua mãe erraram, acerte onde eles erraram. Se os seus pais não buscaram, busque pelos seus pais, busque por você, busque pela geração que vem à sua frente. Escuta isso aqui, para Sete e para Enos, o altar não era religião, o altar era sobrevivência. Eles não queriam viver uma religiosidade, eles queriam viver um lugar onde eles entenderam que estar com Deus era sobreviver. Gênesis 5 traz
de Deus que manteve. Não é o como, não eram essas tradições, não era a teologia, era a presença de Deus no meio deles. Famílias, escuta isso aqui, meu nome de Jesus, talvez você pense nisso, mas você está pensando errado. Famílias não sobrevivem com herança, famílias sobrevivem com altar. Talvez você como pai pense assim, não, eu preciso deixar herança, eu preciso deixar herança, eu preciso deixar herança para o meu filho. Meu irmão, escuta isso aqui, 7, não pensa na herança física. 7, tudo que diz a história, o que condiz com a história a respeito de Enos e dos demais, é que a maior herança, esses homens entenderam que a maior herança que eles poderiam deixar para os seus filhos era a presença de Deus. Você pode deixar dinheiro, você pode deixar a casa, você pode deixar um negócio próspero, mas se você não deixar no altar, seus filhos não terão cobertura no dia da tempestade. E você sabe tanto quanto eu que o dia da tempestade é inevitável. O que se faz quando só tem dinheiro? O que se faz quando só tem casas? O que se faz quando só tem negócios? No dia da tempestade, o desespero vem, a falta de ter algo maior do que todas essas coisas. Você pode declarar que você é aquilo, você pode declarar o que você quiser, mas a falta de Deus é algo inevitável na vida de qualquer homem, porque a nossa essência é o próprio Deus. Nós fomos criados por Ele. O que preservou a linhagem até chegar em Noé foi o clamor. Foi um que orava, foi o outro que adorava, foi o próximo que jejuava. A história diz que quando chegou a corrupção no mundo, havia ainda uma casa que conhecia o nome do Senhor. Você pode dizer amém por isso? Havia uma casa. Enoque. Linhagem de Enos. A geração que andou com Deus no meio da podridão. Gênesis 5, 24. Olha para mim, filha, por favor. Gênesis 5, 24. E andou Enoque com quem? Com Deus. E não apareceu mais, porquanto Deus para si. Preste atenção nisso. Você imagina se tem um relacionamento tão profundo com Deus? É só isso que a Bíblia fala a respeito de Enoque. Enoque está aqui, está na galeria dos heróis da fé, lá em Hebreus 11. É só isso. Não tem Enoque fez prodígios, não tem Enoque matou gigantes, Enoque ganhou cidades. A história de Enoque se resume, sabe o quê? A andar com Deus no meio da calamidade. Enoque, para a nossa vida, deveria ser um fenômeno. Numa geração suja, vê se te lembra alguma coisa. Numa geração suja, numa geração promíscua, numa geração corrupta. A história diz que Enoque não se contamina. Enoque não apenas conhecia Deus. A história diz que Enoque andava com Deus. E sabe qual é o final disso? Deus o levou. É como se alguém, meu Deus do céu, me fez lembrar, quando eu era garoto. Alguém já viu Dragon Ball Z aí? Alguém já viu? Lembra disso? Do Fusão, você lembra disso? Vamos fazer, vamos. É exatamente isso aqui. Para você que está na casa dos 20 aqui um pouquinho, sem entender. É exatamente o que aconteceu. Enoque se fundiu a Deus, já não sabia mais quem era Deus, quem era Enoque. Enoque não foi um dos homens que não conheceram a morte. Olha como é que é profundo. Escuta isso aqui, meu irmão. Quem decide andar com Deus no meio do caos não termina como os outros. Eu vou repetir em nome de Jesus. Quem decide andar com Deus no meio do caos, no meio da adversidade, no meio do tempo difícil, não vai terminar como os outros.
que Deus espera da nossa geração. Que não anda com o sistema, mas que anda com o Espírito Santo. Que não se molda ao ambiente que convive, preste atenção, mas ao caráter de Deus e quem Deus é. Renova ensina para mim e para você. É fácil adorar a Deus quando tudo vai bem, é verdade, não é, gente? Sim ou não? Deus é maravilhoso, Deus está fazendo, Deus é bom. É bom. E quando não faz? Renova ensina para a gente que Deus é bom também, eu quero andar com Ele, seja em tempos difíceis, seja no tempo de dificuldade, ou seja no tempo de bênção, seja no tempo de paz. Eu quero a presença de Deus. A presença de Deus é o meu governo. Sem a presença do Senhor, quem eu sou, é o que Enoque ensina para a gente. De Enoque, sabe quem sai? Matusalém. Escuta isso aqui, meu irmão. O recomeço que Deus quer para a tua casa, presta atenção no nome de Jesus, não é sobrevivência emocional. O que Deus quer para a tua família não é que você sobreviva emocionalmente. O que Deus quer para você é que você ande com Ele até desaparecer na presença dEle. Alguém escreveu essa história de que já não se podia mais saber quem era um e quem era outro. Matusalém, geração futura. Matusalém pode ser representado como a paciência de Deus revelada em uma genealogia. Você tem noção do que é a paciência desse homem? Matusalém foi o homem que mais viveu na Bíblia. Alguém lembra da escola dominical? Quantos anos? Ó, vou falar para não ser errado. 969 anos. Pensa nisso, 969 anos. E sabe quando ele morreu? A história diz que Enoque morre no mesmo ano em que veio o dilúvio. É isso, pastor. Por quê? Que Deus esperou até o último segundo. Deus deu tempo. Deus segurou o juízo. Deus honrou a geração do altar, presta atenção, até que a próxima já estivesse pronta, até que a próxima já estivesse madura. Presta atenção nisso aqui, meu irmão. Tem coisas que os seus filhos nem vão saber, que os seus netos nem vão ter entendimento do porquê que Deus poupou, do porquê que Deus não executou o juízo. Mas Deus e você sabem que o que você está gerando agora é aliança futura. Deus vai poupar a tua geração lá no futuro por conta do altar que você está decidindo restaurar agora, no presente. Talvez a sua geração nem conheça mais você. A história diz que provavelmente daqui a 4 gerações seu nome nem vai ser mais lembrado. Homens nem vão falar mais de você, mas Deus ele se lembra de você. O Senhor que você decidiu guardar a aliança agora, lembra de você até 1000 gerações. Tem pastor que fala assim, se você cometer um erro, quem vai responder até a 4ª geração, não é isso? Porque a Bíblia diz assim no Antigo Testamento. O que você está cometendo de pecado agora, até a tua 4ª geração, mas esquece que a continuidade do texto diz assim, se você guardar o conserto do Senhor, o Senhor visitará até 1000 gerações depois da sua. O que você conserta agora, o que você decide agora, o que você resolve agora com a presença de Deus, será visitado até 1000 gerações depois de você. O homem vai te esquecer, mas Deus não esquece a decisão que você tomou no agora, de conserto, de reconciliação, de aliança. E a história dessa família revela isso para a gente. Antes do juízo, Deus sempre levanta uma geração que clama. Antes de executar juízo, Deus sempre levanta uma geração que adora. E espera, escute aqui, porque Deus é paciente. E espera até que essa geração amadureça, esteja madura.
Em nome de Jesus, meu irmão, o dilúvio não é um ato de fúria. Na verdade, o dilúvio é o fim de uma espera. Deus está olhando para a nossa geração e perguntando, Deus está olhando para você e perguntando, onde está o Enos que me invoca? Onde está o Enoque que anda? Onde está a família que mantém o altar aceso? Onde está? Aonde está? Aonde está essa casa? Talvez essa seja a pergunta da nossa noite. Aonde está aquele que me conheceu na infância? Aonde está aquele que eu fiz promessa desde o ventre? Aonde está? Se você sabe que Deus governa todas as coisas, se você sabe que Deus está no controle de todas as coisas, por que se perder quando Deus ainda tem promessa sobre você? E aquilo que Ele prometeu sobre você, a tua geração vai viver, por quê? Saber quem é um dos maiores avivalistas da Bíblia? Eu digo isso. Um dos maiores avivalistas da Bíblia, Noé. Noé é a prova de que um lar com altar ainda pode salvar o mundo. A igreja tem muito costume de cantar sobre avivamento. Aviva-nos, aviva-nos, aviva. É legal, é bacana cantar isso. Mas porque talvez você tenha entendido o avivamento da forma errada. O avivamento de Deus, na sua originalidade, está trazendo para a gente a mesma palavra que significa arrependimento. Aquele que prega arrependimento é aquele que vive o arrependimento. Você quer o nome da Bíblia que mais pregou arrependimento? Depois de João Batista, Noé, precursor disso. Não era perfeito, mas achou graça diante dos olhos de Deus. Noé era fruto de uma linhagem que preservou o altar. E enquanto o mundo se corrompia, escute isso, Noé ouvia a Deus. Enquanto todos riam de Noé, Noé construía. Enquanto todos zombavam de Noé obedecia. Você imagina quantas vezes Noé não falou do porquê estava construindo a arca? Olha, eu estou construindo a arca, porque o Senhor, o próprio Deus veio e falou comigo que Ele vai destruir o mundo. Imagina quantas vezes esse homem não pregou, quantas vezes esse homem não foi zombado, sua casa não foi zombada, que estava construindo algo que, segundo os olhos humanos, parecia impossível de se acontecer. O maior avivalista do Antigo Testamento para mim, Noé. Pregava sobre arrependimento, Escuta isso aqui, meu irmão. Noé é a causa pela qual a sua família foi salva. Porque uma casa com altar é sempre lembrada por Deus em tempo de juízo. Uma casa que tem o seu altar restaurado é sempre lembrada por Deus no tempo de juízo. O dilúvio veio para todos. O dilúvio veio para Noé, o dilúvio veio para a casa de Noé. Mas pela misericórdia, por ter achado graça aos olhos de Deus, escuta isso aqui, a arca veio apenas para uma casa. A arca veio apenas para uma família. E esse aqui representava toda a genealogia que começou com um clamor lá atrás. Veio de Sete, veio de Enos. Escute isso aqui, irmão. Quando você ora hoje, você está construindo a tua arca para amanhã, amém? Quando você ora hoje, você está construindo a arca para a tua família amanhã. Quando você levanta o altar hoje, quando você decide levantar o altar hoje, ou reconstruir o altar, você está abrindo caminho para recomeços que os seus filhos ainda nem sonham. Para sonhos, para planos que os seus filhos nem imaginam ainda. Escuta, o altar de hoje é o renascimento de uma linhagem inteira no amanhã. Gênesis 9 mostra Noé e a sua família saindo da arca. E a primeira coisa que eles
decidem fazer é construir um altar. Ou seja, o ciclo recomeça no mesmo lugar em que começou lá atrás. Noé dá continuidade àquilo que começou lá em Enos. Construindo o altar. Escuta, meu irmão, o altar é a origem e o destino. Quem decide começar com ele, preste atenção, sempre volta para ele. A história de redenção começou com o altar. A história do juízo e do poupar famílias começa na linhagem do fogo, por causa do altar. Sobreviveu por causa do altar, renasceu com o altar. E é por isso que Deus trouxe você aqui hoje. Você pode levantar das suas mãos. Eu quero profetizar sobre a sua vida, para dizer que o recomeço da tua casa vai começar com o fogo do altar, em nome de Jesus. Que teus filhos vão invocar o nome do Senhor. Que a tua linhagem não vai ser lembrada pela dor, pela desgraça, vai ser conhecida pela glória de Deus, carregada através da reconstrução do teu altar. Eu creio nisso. Você crê, diz um aleluia aí, diz um amém, faz alguma coisa para o céu. A geração vai ser conhecida por aquilo que você decidiu carregar hoje. Escuta, meu irmão, avivamento nenhum começa no palco, começa na geração. A genealogia de Gênesis 5 não é só uma lista de nomes. Talvez você, quantas vezes você deram ter pulado isso? Ah, eu quero começar a ler a Bíblia, chega uma pessoa de nome, normalmente você pula isso. Mas essa linhagem aqui é uma linhagem de fogo, é uma sequência de altares, é uma linhagem que provou que, mesmo com o mundo quebrado, ainda dá para gerar uma geração que busca Deus. E hoje Deus quer levantar a tua casa. Você pode se colocar de pé em nome de Jesus. Você pode fechar os seus olhos. Só você, o Espírito Santo, sabe exatamente como você chegou aqui, quebrado. Ferido. Mas o apelo dessa noite é: Deus quer levantar você, Deus quer levantar pais como Enos, que invocam, filhos como Enoque, que andam com Deus, andam na presença de Deus, líderes como Noé, que obedecem, famílias como a de Sete, que não negam a fé, nem no luto, nem na perda. Você pode colocar sua mão no seu coração, feche seus olhos, repete essa oração comigo. Senhor, eu levanto um altar aqui, na minha dor, na minha sala, no meu casamento, no meu ministério. Se a geração antes de mim falhou, pede comigo, que eu seja o menos da mudança. Se o mundo se corromper, que minha casa seja como a de Noé. Profetiza isso. Se todos se calarem, que a minha voz suba aos céus em clamor. Levantem minha geração do altar. Levantem minha geração do altar. Peça essa oportunidade. Levantem minha geração do altar. Permaneça com seus olhos fechados. Fale com o Senhor. Tem coisas que você precisa acertar com Ele. Tem coisas que você precisa falar com Ele. Fale com Ele aí nessa noite. Sonhos, novas
Novos planos, novas conquistas esperam por nós. Olho não viu, ouvido não ouviu o que Deus preparou. Deus preparou para nós. Fazer família, pode sonhar, mãe, seu filho vai voltar, pai, na mesa não vai faltar, não vai faltar. Promessas, promessas se cumprirão. Bênçãos te seguirão. E o que passou, novo de Deus chegou. O novo de Deus chegou. Novos sonhos, você pode dar? Novas, profetize sobre o futuro. Novas conquistas esperam por nós. Olho não viu, ouvido não ouviu o que Deus preparou para nós. O que Deus preparou para nós. Família, pode sonhar. Oh, mãe, seu filho vai voltar. Pai, na mesa o pão não vai faltar. Não vai faltar. Promessas se cumprirão. Bênçãos te seguirão. E o que passou, novo de Deus chegou. O novo de Deus chegou. O novo de Deus chegou. O novo de Deus chegou. Talvez esse seja você que quer viver o novo de Deus. Esse seja você como Caim, que cometeu um erro, como Adão, que cometeu um erro. Talvez não compreendeu, não foi compreendido. Mas Deus é um Deus que é paciente e que guarda o seu conselho. Deus é um Deus de misericórdia que
tem prazer no retorno de um filho. E essa seja a noite que talvez você tenha ouvido a palavra do Senhor, a voz dele falando contigo. É tempo de restaurar o altar. É tempo de consertar o altar que foi rachado pelas circunstâncias. Mas a nossa certeza como filhos dele é que ele está no controle de todas as coisas. E aquilo que era dor outrora, certamente se transformará em testemunho, em nome de Jesus. Aquilo que era perda, se transformará em cânticos de alegria diante do Senhor. Eu creio nisso, Senhor. Eu creio na alegria do Senhor. Eu creio na alegria do Senhor. Um dos salmos mais alegres foram constituídos nos momentos mais tristes. Eu creio que a alegria do Senhor é a minha força por conta da fraqueza que eu tenho vivido. Talvez esse seja você hoje, a circunstância de fraqueza, a circunstância que talvez seja igual Davi estava quebrado. E ele decide cantar. A alegria do Senhor é a minha força. Esse é o convite que o Senhor te faz nessa noite. Que não se consuma só em você, mas que será lembrado durante as suas gerações. Essa palavra tenha falado contigo e é tempo de Deus mostrar para você que Ele ainda não desistiu da sua casa. Deus ainda não desistiu dos planos que Ele tem para a tua vida. Deus ainda não desistiu da tua geração. E aquilo que Ele não desistiu, Deus chama você hoje para que você também não desista, em nome de Jesus. Talvez essa palavra tenha falado contigo, você queira restaurar o teu altar. Eu não quero constranger você, mas eu quero que você sinalize, se levante uma das suas mãos, pastor, eu quero um novo compromisso, eu quero uma nova história, eu quero um novo tempo, e eu quero orar por você. Talvez você esteja aqui nessa noite quebrado. Mas Deus chama ainda a geração de Enos, Deus chama ainda a geração de Sete, Deus chama a geração de Enoque. Se você levantar uma das suas mãos aí, eu vou orar por você. Nós vamos orar por você. Pai, no nome de Jesus, tua palavra tem sido ministrada, Senhor, como tem sido maravilhoso ouvir a tua voz nesse lugar, Pai. Sabendo que o Senhor tem interesse em realizar coisas que aos nossos olhos a gente nem consegue enxergar ainda. Mas Deus, nós nos colocamos diante de Ti, Pai, coloca a tua casa, a tua família diante de Ti, Senhor. Parte do teu corpo, Jesus. Continua guardando os teus filhos, Pai. Continua trabalhando no coração dos teus filhos. Senhor, Deus, eu creio que há um novo tempo disponível para a vida dos teus filhos, Pai. E eu profetizo que esse novo tempo é o agora, Jesus. Declaro pela fé que eu tenho em Ti, Senhor. Esse novo tempo é o agora, Pai. Senhor, no nome de Jesus, que essa palavra continue germinando e frutificando no coração dos teus filhos, Deus. Que o Senhor continue trabalhando nos corações nessa noite. Continua trabalhando na nossa vida, continua trabalhando na casa, nas famílias, nesse lugar, Pai. Senhor, nós honramos o Teu nome. Em nome de Jesus, continue cantando isso. Famílias, vamos encerrar assim. Pode sonhar. Diga.
oportunidade para os teus filhos, Pai. Os teus filhos possam prosseguir em te conhecer e conhecer quem o Senhor é de verdade, o seu caráter. Senhor, no nome de Jesus, te agradeço pelos louvores entoados, pelas canções cantadas, pela oportunidade de te adorar, mas também, Senhor, por ouvir a tua voz nesse lugar, voz de direção, voz, Senhor, de destino. O Senhor tem nos guiado, Deus. Eu te agradeço por isso, Pai. Em nome de Jesus, você diz amém. Essa nossa forma de receber agora com o amor de Deus o Pai, graças ao Salvador de Jesus Cristo, Filho, e as doces consolações do Espírito Santo, guarde os vossos corações e mentes, hoje para todos sempre. Deus te abençoe. Aplausos.